Hola tercero ano, ¿qué tal? Yo espero que estén todos bien, sí. Bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Eu sou a tia Débora e nós estamos juntos em mais uma aula, certo? Olha só, hoje eu trouxe um assunto muito interessante para vocês. Nas nossas aulas, nós já trabalhamos algumas coisas. Na aula passada, por exemplo, trabalhamos as cores, não é verdade? A pronúncia. Hoje vamos até fazer um repasso de algumas dessas cores. Mas eu trouxe hoje para vocês um verbo que nós vamos aprender a pronunciar. Por quê? Em muitas situações do nosso dia a dia, nós precisamos utilizar esse verbo e é importante que nas nossas aulas vocês aprendam e saibam conjugá-lo, certo? Que é esse, el verbo querer, sim? Que é o verbo querer. Então, vamos fazer um repasso dos pronomes personais? Vamos fazer aí um repasso dos pronomes pessoais que nós temos? Para poder conjugar um verbo, quais são os pronomes que eu utilizo? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Vamos relembrar? Yo, tu, ele ou ella, sim? Que em português seria eu, tu, ele e ela, sim? E a primeira, segunda e terceira pessoa do plural? Nosotros, vosotros, ellos ou ellas. Aqui nós também utilizamos usted, ¿sí? A ver, ¿cómo yo voy a pronunciar este verbo? Yo quiero, tú quieres, yo quiero, tú quieres, él quiere. Percebam que nessas três pessoas eu utilizo o meu verbo com la i, ¿sí? Eu vou añadir la i, eu vou acrescentar a letra i, ¿sí? Então, yo quiero, tú quieres, él quiere, ou ella quiere, ¿sí? Ou usted quiere, ¿sí? Usted seria você. Vocês se lembram disso? E agora, nós outros queremos. Percebam que eu saquei lá i, eu tirei aí o i, sim? Então, queremos e não queremos, sim? Como aconteceu aqui. Então, queremos, sim? Vosotros quereis. E ellos ou ellas quieren. Então, em nosotros e vosotros, eu não tenho lá i. Queremos, quereis. Em ellos e ellas, quieren. Um exemplo. Ellas querem sair. Elas querem sair. Eu quero comer. Tu queres comer? Eu quero comer. Tu queres comer? Percebam que, em português, nós quase não utilizamos vós, não é verdade? Por quê? Com o decorrer do tempo, esse pronome pessoal, ele foi basicamente substituído aos poucos. Nós utilizamos mais o pronome de tratamento você, não é verdade? Então, vocês querem, ustedes querem, sim? O vosotros também é pouco utilizado, sim? Mas ainda é. Então, vosotros quereis. Então, poucas vezes vocês vão ver esses termos, sim? Utilizando vosotros. Vocês vão ver mais utilizando usted, que seria você, ou ustedes,
¿sí? Que seria vocês. Então, eu quero, tu quieres, ele quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren, ¿sí? Aprenderam? Eu sei que vocês já estão aí praticando, certo? Para poder pronunciar corretamente. Muito bem. Outro assunto que nós vamos abordar hoje são os artículos indeterminados. Vocês já aprenderam aí também os artigos definidos, que são lá e las, e el e los, ¿sí? Lá e las, o el e los. Por exemplo, la uva, las uvas, el melón, los vegetales, ¿sí? Entonces, lá e las, que seriam a e as em português, e el e los, que seriam o e os em português. Sim, esses artigos vocês já aprenderam na outra aula. Hoje nós vamos conhecer alguns indeterminados, sim? Que seriam una, unas, uno, unos. Se eu tenho aqui uvas, qual artículo indeterminado eu posso pôr em uvas? Qual artigo indeterminado eu posso colocar aqui antes de uvas? Unas, unas. Por que unas? Porque são muitas uvas, sim? Então, unas uvas, sim? E se for só uma? E se fosse só uma uva? Aí sim, eu utilizaria una, sim? Como aqui eu tenho uma cenoura, tenho uma zanahoria, então posso pôr una zanahoria. Tenho também uno melón, sim? Uno melón. E se foram dois? E se fossem dois? Unos melões. Percebam que não é uno de quantidade, sim? Uno de artigo, que também nós vamos ver a diferença em outra aula, tá bom? Vamos relembrar quais são as cores desses vegetais? Qual é o color das uvas? Morado. E da zanahoria? Naranja, sim? E del melón? Amarillo. Muy bien, então esses são os artículos indeterminados. Em outro momento nós vamos abordar alguns exemplos de como eu posso diferenciar, sim? Uno de numeral, sim? E uno de artículo, sim? Muito bem, então, carinhos, estudem, sim, pratiquem este verbo, pratiquem esse verbo em casa, tá? Para que nós possamos realizar nossa atividade no Meet juntos, tá bom? Um beijo, hasta la próxima classe.